Houve época em que fiz 20, 25, 30 ou até 35 abortos por dia. Costumávamos trabalhar 5 dias por semana. O Dr. Adasevic esteve convencido durante muito tempo que a única coisa que ele fazia era retirar o chamado tecido fetal do corpo da mulher. A sua opinião só mudou quando fez o 9º aborto na noiva do seu primo. Abri a barriga, rasguei a placenta, o líquido amniótico saiu e utilizei o fórceps no interior do corpo. Agarrei algo que esmaguei um pouco, puxei-o e atirei-o para um pano. Olhei e vi uma mão já bem grande. O bebê tinha 3 meses e meio ou talvez 4. Não tinha nenhuma fita para o medir. Alguém tinha deixado cair iodo numa parte da mesa e quando a mão caiu, as extremidades nervosas entraram em contato com esse iodo. E o que é que aconteceu? Eu olhei e disse, meu Deus, a mão está se mexendo sozinha. No entanto, continuei com o fórceps e voltei a agarrar algo que esmaguei e puxei. Pensei, por favor, que não seja uma perna. Puxei e olhei. Uma perna. Eu queria colocar a perna na mesa com cuidado para que não ficasse perto da mão que se movia. No momento em que meus braços desciam, ouvi um ruído atrás de mim. Assustei-me e automaticamente soltei o fórceps. Nessa altura, a perna fez um mortal e foi aterrar ao lado da mão. Ao olhar, tanto a mão como a perna estavam se movendo sozinhas. Contudo, mais uma vez, introduzi o utensílio na barriga e esmaguei tudo o que estava dentro. Nessa altura, pensei que só faltava o coração para completar o quadro. Continuei a esmagar até ter certeza que tinha transformado tudo numa amálgama antes de voltar a puxar o fórceps. À medida que puxava esta amálgama e a colocava no pano, pensava que teria fragmentos de ossos. Mas quando olhei, o que vi foi um coração humano a contrair e a relaxar. Um coração a bater. Pensei que ia enlouquecer. Vi como o batimento cardíaco diminuía. Como se tornava cada vez mais lento e ainda mais lento, até parar por completo. Ninguém poderia ter visto o que vi com meus próprios olhos e ter ficado mais convencido do que eu, que tinha acabado de matar um ser humano. Costumava fazê-lo sem preocupações, reagindo de uma forma cada vez mais ansiosa perante as mulheres. Elas eram corpos, não eram mulheres ou pessoas. É preciso fazer o nosso trabalho o mais rápido possível. Temos um número pré-determinado de operações por dia e por isso saímos das cirurgias assim que estas terminam. Existiam sentimentos de apreensão, mas um copo de conhaque ou qualquer tipo de tranquilizante eram suficientes. Sempre nos disseram e nos ensinaram que a vida começa com o primeiro choro, quando um bebê chora pela primeira vez. E que até esse momento um ser humano é como qualquer outro órgão no corpo da mãe, como o apêndice. A extração do apêndice do corpo de uma mãe não é crime. Só se pode matar um bebê depois que este tenha nascido e chorado. Caso ainda não tenha chorado, não se pode falar de homicídio. É por isso que quando os bebês nasciam, eram levados para os meter num balde com água. Ao receber água em vez de ar, o bebê nunca chegava a chorar. Assim, este ato não podia ser considerado um homicídio. É horrível, mas era assim que acontecia. A descoberta do ultrassom foi um avanço da ginecologia. A ultrassonografia tornou possível observar a vida humana nos fetos. Tornou-se perfeitamente visível como, a partir da 3ª semana de gravidez, o batimento cardíaco do bebê fica sincronizado com o da mãe. Na 5ª semana, o bebê reage às carícias.
A medição das ondas cerebrais confirma o prazer provocado pelo toque. O bebê sente dor. Nos Estados Unidos, mais da metade das mulheres que haviam decidido fazer um aborto desistiram da ideia depois de terem visto os bebês numa ultrassonografia e ter ouvido o batimento cardíaco. Contudo, ainda existem países onde não se utilizam as ultrassonografias para evitar o aborto. Com o tempo, descobrimos para que se utilizavam os ultrassons na Albânia. É óbvio que, num país dominado pelos homens e onde a pobreza está em todo lado, o nascimento de uma menina numa família pobre faz com que esta família se sinta ainda mais pobre. Por quê? Porque se trata da chegada de um novo membro que no futuro não trará mais rendimentos. E assim foi estabelecido um novo precedente, não inventado pelos albaneses, mas um precedente que também conhecem bem as famílias do Sul e que obriga as grávidas a fazerem uma ultrassonografia para determinar o sexo do bebê. Se for um rapaz, está tudo bem. Se, pelo contrário, for uma menina, então o feto tem de ser retirado. Para que a ultrassonografia mostre o sexo do bebê, a gravidez deve estar no 4º ou até no 5º mês. Isto significa que a mulher deve esperar 5 meses antes de que seja possível determinar o sexo do bebê. Arrivare ao 5º mese per vedere il sesso. Aqui o aborto é legal até o 3º mês. Mas existe também uma comissão especial que pode permitir a realização de abortos fora do limite legal estabelecido. Isso permite que, às vezes, esta comissão possa receber um suborno para entregar um relatório falsificado. Na maioria dos casos, estas decisões fraudulentas são emitidas com base na existência de riscos de saúde para a mulher. Na Albânia, livrar-se das meninas é uma prática comum que pode ser demonstrada através das estatísticas nacionais. Em países com uma distribuição demográfica normal, existem sempre mais mulheres que homens. No entanto, na Albânia existem 6% a mais de homens do que de mulheres. Esta situação não seria possível se não existisse a aniquilação em massa de fetos femininos. Na verdade, desde muito cedo, ainda em criança, pensava sobre este assunto, sobre como pode um bebê acabar no caixote do lixo. Este pensamento me acompanhou sempre até a minha idade adulta. Descobri que uma das empresas responsáveis pela limpeza da cidade tinha um caminhão que se encarregava dos contentores recolhidos nas clínicas de aborto e que dentro desses contentores existiam partes do corpo de bebês. Perguntei na empresa e disseram-me que os contentores eram levados para uma estação de incineração em Simerim. Ali, a uma temperatura de 1.200 graus centígrados, os restos das crianças são queimados numa incineradora em chamas. Depois, as cinzas são transportadas para o depósito da administração local, onde ficam guardadas e onde são incinerados os resíduos médicos enviados por todos os hospitais da Áustria, incluindo os restos dos bebês que morrem nos abortos. De acordo com a Associação dos Médicos da Áustria, neste país são realizados mais de 84 mil abortos por ano. Se pensarmos neste dado, ao longo dos últimos 20 anos, obteremos um número próximo aos 2 milhões. O número de bebês que foram incinerados nesta incineradora e cujos restos se encontram neste depósito. So sind es über 2 Millionen Kinder aus Österreich, die in den Entsorgungsbetrieben Simmering verbrannt wurden und deren Asche in der Sondermülldeponie Rautenweg einzementiert worden ist. Trouxemos muitos aspectos diferentes para este problema.
Trouxemos a política. Participamos em vigílias de oração durante toda a noite. Tivemos debates, manifestações. Houve bloqueios nas clínicas, resgates, nos retiveram os impostos, tudo. E eu estive sempre envolvido com tudo isto ao longo do meu caminho. Mas o que aconteceu foi que eu passei por cada uma dessas fases para tentar desesperadamente parar esta maré de morte, sem ter tido grande sucesso. A verdade é que conseguimos salvar alguns, mas a maré de morte continuava a avançar. Eu estava em frente ao Sagrado Sacramento, pensando como estava envolvido neste resgate desde 1989. E simplesmente disse a Deus: desisto, não consigo fazê-lo. No verão de 1989, o padre Haley perdeu toda a esperança. Estava completamente desesperado a ponto de ter gritado a Deus: o que posso fazer? Afinal, já tentei tudo. Foi então que ouviu uma voz que dizia claramente: por que é que não tentas rezar? Por que é que a oração não é a principal e a primeira coisa a fazer? Ele refletiu sobre o assunto e mudou completamente a sua abordagem. Primeiro rezar, depois o jejum e o sacrifício do sofrimento. Em 1995, Viena foi a primeira cidade europeia a adotar esta nova abordagem. Nesta capela, situada perto de uma clínica de aborto, a adoração ao Santíssimo Sacramento é contínua. Existe uma escala de serviço de hora em hora que inclui 2 pessoas que se encarregam das 48 pessoas que estão sempre rezando neste local, e mais 2 pessoas que permanecem na entrada da clínica entre as 10 e as 4, prontas para falar com as mulheres que se dirigem para lá. Uma das pessoas reza o rosário, enquanto a outra tenta falar com as pessoas que se dirigem à clínica. Ao longo dos 2 últimos anos, 4.500 mulheres decidiram, no último momento, desistir do aborto. Lutei com meus pais, principalmente com meu pai, que disse que me pagava o aborto, mas que não me ajudaria a sustentar o bebê. Eu já estava na clínica, à espera da minha vez. Estavam prestes a me aplicar uma injeção. Foi então que eu disse: não, deixem-me levantar. Eles me explicaram que não precisava ter medo da injeção. E eu respondi que a injeção não me assustava, que eu queria ter o bebê. O fato de me ter levantado foi um símbolo para mim. Foi uma experiência de vida. Foi como me levantar para defender o meu filho dessas pessoas, dos meus pais, do meu marido e dos meus amigos. Isto não é uma simples batalha humana. É antes uma batalha muito mais espiritual. Se trata de combater as forças do mal. É por isso que rezar em frente à clínica é tão importante para nós. Há sempre alguém rezando pela conversão dos médicos, assim como para abrir o coração das mulheres. O padre Haley disse que quando as mulheres vão à clínica, é porque já realizaram o aborto no mais profundo do seu coração e da sua alma. É algo que já aconteceu, e é por isso que só falar não faz grande sentido. É necessária a conversão do coração. Estou muito feliz. Não sabia o que ia fazer porque nunca tinha dado à luz. E este é meu primeiro filho. Tenho muito orgulho deste bebê. Às vezes penso no que ia fazer e em como ia me ver livre do bebê. Fico triste. Quando o bebê chegou, chorei muito. Rezei a Deus para que Ele me perdoasse, porque eu não sabia. E quando a tenho assim nos meus braços, me sinto feliz.
E também agradeço muito a Deus por ter me guiado até o centro de vida e me ter ensinado que o aborto não é bom. Quando vejo meu bebê, me sinto feliz. Na verdade, me sinto muito bem com ele. Na Diocese do Brooklyn, existiam 43 locais funcionando como centros de extermínio. E em 10 anos fecharam 23. No estado de Nova York, fecharam 37 clínicas. No resto do país, perdi a conta. Sei que quando começamos, se conseguíamos que alguma mulher mudasse de ideia em Nova York e escolhesse a vida, ficávamos verdadeiramente muito felizes. Atualmente, e só na cidade de Nova York, conseguimos que cerca de 5.000 mulheres escolhessem a vida todos os anos. Em Detroit, no Michigan, começaram a utilizar esta abordagem na porta de 2 clínicas e nos 2 últimos anos conseguiram salvar 2.050 vidas. Nos últimos 7 anos, grupos de esquerda atacaram 13 vezes o centro de vida. Partiram janelas, destruíram o interior e, uma vez, atiraram uma substância com um cheiro tão forte que foi impossível remover o odor até muitas semanas depois. Os vizinhos do andar de cima decidiram se mudar porque não suportavam o cheiro. Devido a este cheiro, ninguém quis mudar para cá e os preços caíram rapidamente. Foi então que o centro de vida decidiu comprar os apartamentos. No dia seguinte à compra, o cheiro desapareceu. Os apartamentos foram transformados em casas para mães solteiras e atualmente também servem como centro de terapia para pessoas que sofrem as consequências do aborto. A medicina descreve a síndrome pós-aborto como uma complexa variedade de sintomas. As investigações têm mostrado que as mulheres que fizeram um aborto mostram uma série de sintomas clássicos no âmbito físico, psicofísico e psicótico. Durante o exercício da minha profissão, conheci algumas mulheres que haviam feito um aborto. Ficava com a sensação que estavam me descrevendo os sintomas de um livro. São muito clássicos os sintomas. Estar grávida é uma sensação maravilhosa. Os meus sentimentos e o meu intelecto me diziam coisas diferentes. Me sentia feliz, completa e simplesmente feliz. Contudo, o homem responsável por esta felicidade, que até então tinha sido tão próximo, começou a me tratar como um inimigo. Para mim, isso foi o pior de tudo. Lembro-me perfeitamente quando cedi e me virei contra o bebê. Eu o expulsei da minha cabeça, o expulsei do meu coração. E essa foi a pior decisão da minha vida. Tenho a certeza absoluta disso. Das Kind entschieden habe, wirklich in diesen Kopfraum hineingegangen bin, wirklich von meinem Herzen weg. Und das war die zerstörerischste Entscheidung meines Lebens, also da bin ich mir ganz sicher.
É como apertar um botão. A nossa consciência, a nossa intuição são desligadas. Nesse momento, as nossas lágrimas secam. Não se chora durante um aborto, os sentimentos morrem. É como estar de pé ao lado de nós mesmas e não sentir nada. Depois e durante muitos anos, tenho sonhado com um bebê. Num dos meus piores sonhos, vejo um bebê pendurado num precipício, com pessoas à volta que não se mexem para ajudar a salvá-lo. Não podemos subornar a nossa consciência nem a nossa alma. Was auch geradezu, ich meine, die Psyche, die ist da im Grunde genommen unbestechlich. Die Seele ist unbestechlich. Entrei numa depressão e não conseguia sair. Estava sempre assustada. Frequentemente tinha pesadelos. Tinha medo das cobras, me deitava na cama, mas não conseguia dormir. Tinha a sensação que existia um espiral de cobras por baixo da minha cama. Ja, auch zum Beispiel, wenn ich wach bin, dass ich plötzlich das Gefühl habe, eine Schlange liegt unterm Bett. Só se pode ajudar uma pessoa que quer ser ajudada e que está pronta no seu interior a enfrentar o problema, a rejeitar a mentira de que não se trata de um bebê. Este é o passo decisivo. Admitir o que se fez e que se tratava de um bebê. A reconciliação só é possível quando a mulher admite que fez uma coisa má. Todos devem estar envolvidos nesta reconciliação. Em primeiro lugar, Deus, que dá a vida. Em segundo lugar, o bebê, a vítima. Em terceiro, todas as pessoas envolvidas. E, por último, a mulher que deve perdoar-se a si mesma. Sie muss vor allem mit dem Kind erfolgen. Sie muss mit allen daran beteiligten Personen erfolgen. Und letztlich muss die Frau auch sich selbst vergeben. Conheci a doutora Rose Stummer durante uma sessão de formação no Centro de Vida. Ela me ajudou durante o processo de reconciliação. Graças a ela, dei um nome ao bebê. Era um menino. Teria hoje 40 anos. Comprei para ele uma vela de batismo. Analisamos juntas todo o meu passado. Rezei pelo meu passado. Rezei pelo meu perdão. Desde que comecei a analisar o meu passado e a rezar por ele, me sinto muito melhor. Agora trabalho no Centro de Vida. Acredito que o trabalho que faço nas ruas é a minha vocação. Jetzt sage ich mal, im Moment arbeite ich im Lebenszentrum. Also ich glaube, dass mein Dienst für Gott Fürbitterin ist und eben in der Fürbitte jetzt dieser Straßendienst. Temos um grupo chamado Rael, formado apenas por mulheres que se dedicam a ajudar outras mulheres que sofrem de síndrome pós-aborto. As mulheres preenchem pequenos questionários de 8, 9 perguntas sobre o que as teria impedido de fazer um aborto. Existem várias respostas que as mulheres sublinham. Por exemplo, se tivessem sabido que se trata de um novo ser humano ou se tivesse tido ajuda. Mas há uma resposta que todas as mulheres sublinham. Se tivesse alguém para me abraçar e me consolar, talvez tivesse sido possível evitar o aborto. Dann hätte die Abtreibung verhindert werden können.